Pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso Arduino Express. Hoje nós vamos falar sobre o Arduino Leonardo. Nós estamos na aula 11. Bom, nessa aula também eu quero apresentar para vocês o Funduino Uno, que é um clone do Arduino Uno, mas ele tem a marca Funduino. Então, quando eu falar na aula aí, né, daqui por diante, Arduino Uno, eu estou me referindo a este modelo que é o Funduino, que é o que a gente vai trabalhar aí de agora em diante. Bom, vamos em frente. Vamos falar então das diferenças físicas aí. Eu vou apresentar para vocês o Funduino, a gente vai ver um pouco das características, detalhes físicos entre os dois, então vamos dar uma olhada, vamos ver. Bom pessoal, hoje eu estou aqui então com um Arduino Leonardo, que a gente vai falar dele nessa aula de hoje, e estou aqui também com o Funduino Uno, que nós estamos trabalhando agora. Conforme eu falei aí, é um Arduino Uno clone com a marca Funduino. Então ele é idêntico, né, ao Arduino Uno. Estou aqui também com alguns jumpers fêmea macho. O módulo de joystick analógico, em que a gente tem o knobzinho aqui, basta conectar, então ele tem o clique e a movimentação de um eixo X e um eixo Y. Estou aqui também com alguns jumpers macho-macho e um rabicho aqui que eu fiz de teste com um LED em série com um resistor para a gente poder ter um LED que a gente liga nas portas e vê piscando. Bom pessoal, sobre o Arduino Leonardo, ele tem algumas coisas bem interessantes aqui na parte de hardware, na parte física, para a gente reparar. Uma delas é que ele só tem um único chip, então diferente aqui do... Eu deixei aqui a placa do Funduino aqui para a gente comparar. Então no caso aqui do Funduino versão Uno ou qualquer Arduino Uno, a gente vai ter a utilização de dois chips, né? Um aqui e um aqui. Um para fazer a conversão da parte da USB e o nosso principal aqui em que a gente carrega os sketches. No caso do Arduino Leonardo, nós temos apenas um chip que trabalha a parte de USB. Vejam que a USB ela é diferente, é uma USB do tipo micro. Então eu tenho aqui o cabo também é diferenciado, ó. Tá? Esse aqui é o cabo que vem no Arduino Uno, no caso aqui do Funduino, e esse aqui é o cabo que vem no Arduino Leonardo. Então vocês podem ver que ele é diferente, é do tipo micro. É os atuais, né, de celulares, tablets, etc. Bom, a gente tem algumas coisas para reparar aqui que é o seguinte. Fisicamente falando, ele é bem parecido com Arduino Uno, sim, até a parte da pinagem aqui, da versão 1.0 da pinagem. Mas ele tem algumas funcionalidades a mais. Se a gente virar aqui, a gente vai ter algumas informações a mais aqui, como as portas analógicas extra que ele tem, porque ele tem mais portas, a gente vai ver isso. Então nós temos marcações aqui para indicar na parte de trás. Então ele tem pinos diferentes no conector CSP. Ele é bem diferenciado nessa parte porque ele realmente tem alguns pinos a mais e algumas funcionalidades a mais. Então, a gente vai ver alguns detalhes aí nos slides, mas basicamente é para mostrar essa parte de hardware que eu estou mostrando para vocês agora. E nós temos uns pinos também aqui, ó. Tem um pino que na verdade ele não existe. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas tem um ponto de solda do lado do LED do RX e ele é um dos pinos adicionais. São 4 pinos adicionais, os outros 3 estão aqui no conector CSP. Então ele é cheio dos truques, o Arduino Leonardo, tá? Então vamos dar uma olhada aí nos slides na parte interna dele. Bom pessoal, então voltando, falando ainda das diferenças aí físicas, a gente tem aí que não deu para mostrar direito no vídeo, mas uma das coisas é o mapeamento de portas que aumentou em 4 portas digitais, né, em comparação ao Arduino Uno. Então nós temos aí da porta D0 até a D17. E a D0 até a D13 é no mesmo lugar lá das portas do Arduino Uno,
conforme a gente já conhece. Só que as portas D14, 15, 16 e 17 elas estão em locais pouco usuais. Por exemplo, a porta 14, que é o MISO aqui, está no conector ICSP. A porta D15 aqui é o SCK também, faz parte do conector ICSP. E o MOSI aqui, que é o D16. O pino SS, que é o D17, esse ficou sem espaço aí na placa, então ele corresponde aqui a esse espaço sem máscara de solda, que pode ser soldado um fio ou aqui na base do LED, aqui da solda do LED. Então realmente tem que ser uma gambiarra, não tem outro jeito para utilizar a porta digital 17 no Arduino Leonardo, ok? Bom, portas PWM, ele tem 7 portas contra 6 do Arduino, então ele tem uma mais aí que é a D13. O interessante do Arduino Leonardo é que ele tem um timer a mais, né? Ele tem um timer interno lá de 64 MHz que é utilizado pela USB e que também pode ser utilizado numa porta PWM de alta velocidade de 10 bits, que na verdade são duas, né? A D6 e a D13. Tá? Então essas portas são bem interessantes aí. Eu não tenho nenhuma aplicação prática para falar para vocês, mas vou estudar sobre o assunto porque são bem interessantes. Portas analógicas, nós temos o dobro de portas analógicas do Arduino Uno, mas com um detalhe, né? Ele utiliza as portas analógicas A0 a A5, que nem a gente tem no Arduino Uno, lá na barra, lá também no lugar de sempre, mas ele tem mais 6 portas analógicas que a gente faz a conversão, ou seja, via software é feita a conversão e cria-se mais, né, disponibiliza-se mais 6 portas analógicas. Lógico que a gente perde as portas digitais, então é uma troca, tá? Não é que ele tem 12 portas analógicas, ele tem 6 portas analógicas físicas e 6, vamos dizer assim, virtuais, que a gente pode, desperdiçando 6 digitais, a gente pode usar como analógicas. É isso aí, acho que uma última coisa aqui sobre essa parte física é o conector I2C, que no Arduino Uno estão lá nos pinos analógicos, né, A4 e 5, a porta analógica A4 e A5, e no Arduino Leonardo são as portas digitais D2 e D3. E os pinos adicionais do PinMap 1.0 que já tem lá o SDA e SL separado, mas isso aí não muda nada se for algum shield que utilize já essa pinagem nova. Mas algum shield que utilize a pinagem antiga aí nos conectores A4 e A5, ou seja, um shield que foi feito para o Arduino Uno, não vai funcionar no Arduino Leonardo. Então tomem cuidado aí com esses detalhes. Bom, vamos falar então um pouco das diferenças internas entre o Arduino Leonardo e o Arduino Uno. Uma coisa que eu tenho para dizer para vocês é que quem fez aí, quem aceitou a substituição no problema de estoque que nós tivemos aí do Arduino Uno e aceitou receber um Arduino Leonardo no lugar, acabou saindo ganhando, porque além de tudo isso que eu já mostrei de portas a mais e tudo a mais que ele também tem 0.5 KB, ou seja, 500 bytes a mais de memória RAM, que às vezes faz muita falta. Ele tem as duas seriais independentes, né? No caso do Arduino Uno a gente também tem elas existem, mas elas são compartilhadas, então formando uma única serial. Já no Arduino Leonardo elas não se comunicam entre si, não são uma ligação física única, elas são realmente separadas virtual e física, então podem ser operadas como duas seriais independentes. E aí o que eu já falei de 18 portas digitais, as 7 portas PWM, ele tem 4 timers, um a mais do que o Arduino Uno, sendo que um deles é de 64 MHz, o que é um timer de altíssima velocidade, muito interessante a ser estudado. E as 12 portas analógicas, sendo 6 convertidas, né, em digitais. Então vamos em frente. O que é muito interessante aí do Arduino Leonardo, que é uma diferença conceitual? O Arduino Uno a gente utiliza ele, né, nos nossos projetos em geral aí de eletrônica, conforme a gente sempre utilizou.
E o Leonardo, além disso, que ele também é capaz de fazer que o Arduino não faz, ele faz um negócio a mais, que é emular um dispositivo USB. Então ele pode se comportar enganando o computador como se passando por algum dispositivo USB especial. Dentre esses dispositivos aí, eu estou dando alguns exemplos aqui, ele pode se comportar como um mouse, que é o exemplo da aula de hoje que a gente vai fazer. Ele pode se comportar como um teclado, como um joystick, controladoras MIDI, enfim, a própria serial que a gente estava falando aí da virtual, a gente vai ver um pouco melhor. E também a gente vai ver aí sobre dispositivos RID, vamos ver o que é um dispositivo RID, vamos entender um pouco melhor isso. Bom, então esses dispositivos RID, eles são dispositivos de interface humana, né, do inglês Human Interface Device, e é bem ao pé da letra, são dispositivos de interface humana. Só que falado assim parece meio besta, meio sem sentido. Como assim, né? Um dispositivo, beleza, um teclado, um mouse, mas não é isso. O interessante é justamente esse documento que tem o link aí, esse PDF, que é a documentação de como você que vai lançar um produto que é compatível RID. Então você tem aí todas as especificações de como montar o protocolo em cima da USB para ser compatível com um dispositivo RID. E qual é a vantagem disso? A vantagem é justamente que não precisa instalar drivers, ou seja, não necessidade de instalar drivers ajuda muito para a portabilidade de sistemas operacionais. E tudo bem, o que muda então na hora da gente usar, né, o Arduino Leonardo? É isso que a gente vai ver agora. Tem alguns truques que eu vou ensinar para vocês aqui sobre esse detalhe do terminal da serial, que a gente abre ele e ele não dá um reset no Arduino, então isso às vezes pode ser meio chato assim. Os números das portas com, no caso do Windows, elas ficam aumentando, é uma coisa também um pouco incômoda, mas a gente não precisa se assustar com isso. Vamos entender aí a questão das virtuais, das seriais, né, a virtual e a real. E vamos dar uma olhada nos exemplos. O dispositivo RID se comunica muito rápido com o computador. Se a gente não tiver uma chave geral em que a gente desliga, pode ser que a gente nunca mais consiga subir alguma programação nossa para o Arduino. E é isso. Então a gente tem aí o Arduino Leonardo com esse poder da USB. Vamos dar uma olhada agora aí no que muda na configuração do ambiente do Arduino, a IDE. E vamos fazer o nosso exemplo, porque hoje a gente vai fazer aí o nosso mouse virtual, a utilização do módulo joystick analógico, e a gente vai simular um mouse, vamos ver o código disso e como a gente vai configurar o ambiente do Arduino para isso. Vamos lá. Bom, pessoal, o que a gente vai fazer hoje de prático aqui então é bem simples. A gente vai conectar o nosso joystick analógico conforme a gente for utilizando ele, a gente vai simular um mouse e o clique vai ser o clique do botão do mouse. Então basta a gente ligar os pinos aqui no nosso Arduino Leonardo. Deixa eu tirar isso da frente. É bem simples, ou seja, a gente vai precisar ligar, vou usar aqui os jumpers macho fêmea. Bom, então eu vou conectar um fio aqui no pino ground, igual ao Arduino Uno, nós temos dois grounds aqui, ao lado temos os 5 volts, já vou colocar o fio vermelho então nos 5 volts, vou colocar um fio branco aqui no digital 3, 0, 1, 2, 3, tá? Vou colocar então um amarelo aqui no analog 0, no A0, e o verde vou colocar no A1, analog 1. Então nós temos a nossa fiação já conectada aqui, só bastando conectar no módulo, é bem simples. Ó, ground, tem indicação no módulo aqui, GND, mais 5 volts, então o fio vermelho. Aí vem o VRX, que é o valor de referência do X, eu vou ligar ele no A0, então que é o fio amarelo aqui. E o valor de referência da movimentação do eixo Y, eu vou ligar o fio verde. E faltou só realmente o fio de acionamento do botão, que é o fio branco aqui, que vai no pino que está identificado como SW. Deixa eu tirar a capa aqui para ver se dá para ver melhor. Então tem as identificações todas aqui, basta seguir essa ordem, é bem simples e bem intuitivo.
A gente vai precisar tomar alguns cuidados na hora da programação, porque dessa forma que está ligado aqui, sem resistores externos de pull-up, conforme eu encostar a mão, chegar perto a mão, ele vai disparar o clique do botão ou movimentar o mouse. Então a gente vai precisar registrar alguns resistores internos de pull-up. E outra coisa muito importante sempre tenha uma chave geral de desliga da função do mouse, porque a comunicação USB é muito mais rápida do que a gente está acostumado a ver no Arduino Uno, daquela comunicação mais lenta da serial. Então é uma comunicação que, se a gente não tiver uma chave liga e desliga geral, pode ser que a gente não consiga mais se comunicar com o Arduino Leonardo. Então a gente, na programação que vem de exemplo dele, utiliza-se o pino 2. Então eu vou ligar um fio aqui no pino 2. Você pode usar um botão, né, tátil. Eu vou ligar um fio mesmo, direto lá no ground. Eu estou com um ground sobrando aqui, ó. Então com esse fio aqui eu vou habilitar e desabilitar a função de mouse. Eu vou finalizar só com o nosso aparato aqui, em que eu vou ligar o fio preto aqui na parte do negativo, né? Vou ligar no pino 5, digital 5 do Arduino, que a gente vai ter um LED de debug, de saída. E vou ligar o vermelho no pino 7, que a gente vai ativar esse pino para fornecer 5 volts para acender o nosso LED. Então é isso daí que a gente vai, esse aparato que a gente vai usar. Vou conectar o cabo agora aqui e vamos ligar tudo isso no computador. E esse é o nosso dispositivo de interface humana, simulando um mouse. Tá? Vamos lá, vamos testar isso? Vamos ver o código para isso. Bom, pessoal, a parte de programação tem alguns truques aqui, mas é simples. A gente precisa prestar atenção só em algumas configurações aqui em ferramentas. A gente precisa escolher a porta serial, como a gente faz no Arduino Uno normalmente. No meu caso é esse aqui. Então eu vou escolher. Só que aqui embaixo ele está me indicando que ele está preparado para um Arduino Uno. E não é o caso, então a gente volta em ferramentas e muda a placa para o Arduino Leonardo. Senão não vai compilar o código para o Arduino Leonardo. Eu falei para vocês dos exemplos, eles estão aqui, ó, arquivo, exemplos. Aí nós temos aqui, ó, o USB. Toda essa parte de USB aqui é para o Arduino Leonardo e é um código que só compila aí para esse tipo de Arduino. A gente já vai ver então. Primeiro, antes, deixa eu mostrar uma estrutura básica. Por quê? Quando eu faço, então, vou programar o Arduino, costumo fazer void setup, void loop. Até aí tudo normal. O que acontece é o seguinte: aqui no void setup a gente costuma fazer, né, o início da serial, por exemplo, serial.begin 9600, vamos botar 9600. Quando eu faço isso, a serial vai ser iniciada, só que a serial que vai ser iniciada aqui é a serial virtual que comunica com o computador. Se eu quiser iniciar também a serial dos pinos RX, TX lá físicos, eu tenho que fazer serial 1.begin. Aí eu posso pôr até outra velocidade se eu quiser, 115, 200, por exemplo. Posso comunicar numa velocidade numa serial e em outra na outra, não tem problema. Mas uma coisa importante a se fazer quando você está trabalhando com o Arduino Leonardo é essa instrução aqui, ó, while not, né, ou seja, o símbolo exclamação serial. Então, enquanto ele não existir esse objeto aqui, ele vai ficar travado aqui, porque só a hora que ele criar esse objeto da serial virtual é que a serial vai realmente funcionar e vai estar ativa. Como quando eu abro o terminal aqui, o monitor da serial, no Arduino Uno ele dá um reset no Arduino Uno e ele vem aqui e executa o que está escrito aqui no setup. E se tiver aqui, por exemplo, um serial.println olá mundo, né, uma frase básica aí,
O que vai acontecer? Ele vai resetar, a hora que eu abrir o monitor da serial, vai resetar e vai aparecer a frase Olá Mundo. Já no Arduino Leonardo é um pouco diferente, ele não vai resetar o Arduino quando eu abrir a serial. Ele reseta num momento diferente, ele reseta quando ele faz o upload do código, o carregamento do código. Então se eu não tiver isso aqui, vamos tirar ele aqui para a gente entender. Vou subir esse código. Bom, a transferência está concluída, o Arduino Leonardo subiu o código, recebeu o código, reiniciou, né, fez o reset, reiniciou a serial e ele já passou por todas essas linhas do setup, inclusive já passou pelo Olá Mundo. Na hora que eu abrir o monitor da serial aqui, ele não vai aparecer nada, porque o Olá Mundo já foi, já passou. Então esse é o truque que a gente precisa ter, esse while serial aqui, para poder enxergar esse Olá Mundo aqui, que ele vai ficar esperando eu abrir a serial. Então, agora a gente subindo de novo, vamos ver. Então agora ele rodou essas duas primeiras linhas e parou, ele está parado nessa linha aqui. A hora que eu abro a serial, aí ele vem o Olá Mundo. Ok? Então esse é um truque básico aí que a gente precisa ter em mente para o Arduino Leonardo e que muda aí no Arduino, né, do Arduino Uno para o Arduino Leonardo. Vamos dar uma olhada agora no programa que a gente vai ver aí para fazer o nosso mouse funcionar. Vamos lá. Bom, pessoal, o código que a gente vai ver agora então é o que eu falei aqui, que está em arquivo, exemplos, e aqui no diretório, né, no submenu USB. Tem um outro submenu aqui dentro de USB que é mouse, e ele tem aqui um exemplo chamado joystick mouse control, é esse daqui que a gente vai usar. Esse exemplo, ele utiliza esse joystick aí conectado na porta analógica 0 e 1, A0 e A1, então foi isso que a gente fez, conectou o joystick nessas duas portas, e ele pede também dois push buttons conectados na porta D2 e D3. A gente conectou o push button do joystick na porta D3, e o D2 a gente colocou aquele fio que a gente pulsa ele no ground para simular o apertar de um botão. Não entrando em detalhes aqui no código, mas ele tem alguns bugs aqui, então eu não vou entrar em detalhes do código, mas depois vocês deem uma estudada direitinho como é que funciona. O importante aqui é que a gente corrija os bugs. E eles são o seguinte: o pino 2 é um pino de chave geral em que a gente liga ou desliga a funcionalidade do mouse, ou seja, se o Arduino vai se comportar como mouse ou não, até para a gente poder desativar isso e se tiver algum problema na nossa programação que a gente consiga utilizar o mouse. O pino 3 é o botão do mouse e ambos eles estão mal configurados aqui no setup. O pino 2, o switch pin, ele está configurado como input, mas não foi ligado. Eu vou fazer isso agora. O resistor interno, switch pin de pull-up. Então o resistor interno de pull-up, eu acabei de ligar ele aqui. Preciso fazer essa mesma configuração para o botão do mouse, senão a gente fica apertando lá, botando, só de chegar perto a mão ele já dispara. Então vou pegar agora, fazer a cópia essa variável, colocando aqui. Então também tenho agora o botão do mouse como a porta configurada como input e o resistor interno de pull-up ativado. Isso aqui já vai ser o suficiente para funcionar. Existe uma outra modificação que eu fiz aqui e que eu acho que vocês vão gostar de fazer aí também. É o seguinte, é inverter essa lógica booleana aqui do if, que é o seguinte: só se a porta estiver igual a low, quer dizer que eu apertei o botão, porque enquanto ela está com o high, né, estado alto, quer dizer que o resistor de pull-up está sendo ativado, quer dizer que o botão não foi apertado. Então a lógica está invertida no exemplo. Quando vocês ligarem o mouse e vocês vão mexer o ponteiro do mouse, vocês vão perceber que ele vai sair arrastando tudo, porque ele vai estar com o botão apertado. Então se vocês não inverterem a lógica, é isso que vai acontecer. Então basta inverter a lógica aqui que tudo fica certo. Vamos lá, vou apertar em carregar aqui para subir o código e vamos testar. E é quase esquecendo, falta uma modificação para ver o LED acendendo aqui, né? A gente ligou o nosso LED
Ele está aqui no pino 5, conforme o exemplo, ó, LED no pino 5. E a gente ligou no pino 7 o fio vermelho do LED, o fio do positivo do LED. Então a gente precisa enganar o Arduino criando uma porta pin mode do pino 7 como output, para que ela forneça energia, e digital write no pino 7 high, ou seja, colocar no estado alto para que essa porta forneça energia, que é onde está ligada a perna do positivo do nosso LED. Eu vou subir de novo. Eu testei aqui, no final das contas a lógica do LED ficou invertida. Para a lógica do LED ficar certa, a gente precisa alterar aqui a lógica de acendimento. Aqui, ó, ele vai escrever aqui, ó, liga o LED para indicar que o mouse é o estado do mouse. Então a gente basta inverter essa aqui, colocando um ponto de exclamação antes aqui, a gente inverte essa condição booleana e o LED fica certo. Quando está ativo o LED acende, quando a função read do mouse não está ativo o LED apaga. Então é isso aí, vou subir de novo, deixa eu testar para ver se está tudo em ordem para a gente fechar essa aula. Bom, então eu estou com o meu mouse que eu carreguei aqui, ó, ele já está funcionando. Se eu bater aqui no pino 2, eu vou desligar a função de mouse, desliguei, ele não está mais funcionando. Bati no pino 2 de novo, agora voltou. Pronto, olha eu mexendo o mouse aqui através do Arduino, vou clicar aqui, vou selecionar um pedaço de texto, vamos ver. Opa, ai, pronto. É um pouco difícil, viu gente? Não é realmente uma aplicação útil, é só para demonstrar mesmo a funcionalidade. Mas eu estou usando aqui com o meu Arduino, estou movimentando o mouse com o meu Arduino, meu joystick aqui, vou mostrar para vocês ao vivo. Vamos lá. Bom pessoal, vamos lá, vou tentar demonstrar aqui, meio que ao vivo. Estou então com o Arduino Leonardo conectado, né, nosso aparato todo aqui. Já soltei o fio aqui para ligar e vamos lá se eu consigo mostrar. Olha lá, vamos tocar uma música então. Isso. Vamos pegar uma outra música aqui. Eu quero pegar da lista da música da banda Matanza que eu tenho aqui, ó. Então eu tô mexendo aqui. Vou pegar aqui Die High Hillbilly. Meio difícil. Não é uma tarefa fácil. Aí, consegui. Então eu estou mexendo com o mouse aqui e é o meu Arduino, e conforme eu aperto, ele aperta. Vamos trocar de música, por essa outra música agora aqui. Então é isso. Vou pausar aqui, ó. Eu estou um pouco descalibrado, vamos ver. Aí, consegui. Então é isso aí. O Arduino Leonardo funcionando como um mouse. Então agora eu colocando o fio aqui de volta no pino 2, ligando ele no ground, ele vai desligar a função do mouse. Agora eu não controlo mais. Deveria ter desligado, né? Mais uma vez. Sim. Agora desligou. Na verdade o que liga e desliga o mouse eu descobri que é um pulso. A documentação fala que é ativar ou não a porta, mas pela programação precisa de um pulso. Bom pessoal, uma última coisa aí antes de fechar a aula aí. Pelo que eu vi, a plataforma aí do Arduino Leonardo, principalmente a parte de software, de biblioteca, ela não está bem completa. E esse Teensy 2.0, ele originalmente foi o primeiro a fazer essa plataforma com a Atmega 3284, enfim, é bem mais completo do que o Arduino Leonardo. Então, dê uma olhada aí que esse Teensy parece ser bem poderoso. Bom, é isso aí pessoal, então pesquisem aí no Google pelo Teensy 2.0, deem uma olhada que acabou surgindo nas minhas pesquisas aí no final
do estudo que eu estava fazendo para montar essa aula. Não deu tempo de fazer um estudo mais aprofundado, mas vale a pena dar uma olhada, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aqui os links para vocês do fórum do curso Arduino, onde a gente coloca o material que é utilizado nas aulas, então, e as discussões vamos postar lá. E o link da loja para vocês aí, para vocês poderem adquirir os componentes utilizados nas aulas do curso Arduino. Valeu, pessoal, até a próxima.